boa tarde. Daqui a pouco mais de 2 meses entra em vigor a nova lei trabalhista e muitas pessoas ainda têm dúvidas. Uma pesquisa do Sindicato da Micro e Pequena Indústria do Estado de São Paulo revela que quase 30% dos empresários não conhecem a reforma. Rosângela começou a trabalhar nesta loja do Brás, em São Paulo, há 2 anos. Ela sabe que houve uma mudança das regras trabalhistas, mas ainda não entendeu alguns pontos. O que me preocupou mais foi só em relação das férias, se realmente foi essa história de pegar férias, digamos, em 3 vezes. A Daiana também diz que precisa de mais informações. A respeito da multa, se a gente vai receber os 40%, se abrir mão do seguro-desemprego ou se vai poder receber os 2. E não são só as funcionárias que têm dúvidas sobre a reforma trabalhista. O dono da loja também não entendeu algumas mudanças e não tem clareza, inclusive, sobre quando as novas regras vão entrar em vigor. Se já está em vigor ou não, se a partir dos novos contratos, os contratos vigentes já passam a vigorar essas mudanças. A reforma trabalhista entra em vigor em novembro, mas uma pesquisa do Sindicato da Micro e Pequena Indústria do Estado de São Paulo mostrou que apenas 15% dos empresários se consideram bem informados sobre as novas regras. 11% têm poucas informações e 29% ainda não tomaram conhecimento das mudanças. Para o presidente do SINP, esse desconhecimento é ruim, tanto para a empresa quanto para o trabalhador. Consequentemente, você não tem um cenário do que vai beneficiar ou prejudicar a empresa, como você não sabe o que vai prejudicar ou beneficiar o trabalhador, mesmo porque ainda falta uma regulamentação sobre a legislação trabalhista. E para esclarecer as mudanças trazidas pela reforma trabalhista, nós recebemos a advogada Fabíola Marques, professora de Direito do Trabalho da PUC de São Paulo, e o advogado Antônio Carlos Aguiar, diretor do Instituto Mundo do Trabalho e professor da Fundação Santo André. Você também pode participar aqui da nossa conversa com as suas perguntas e comentários pelo Facebook e também pelo nosso Twitter, usando a hashtag Panorama TV Cultura. Obrigada pela presença aqui hoje. Obrigada. São tantas as dúvidas, né? Acho que não existe uma pessoa que vai dizer, não, está tudo claro para mim, né? Acho que foi muita coisa de uma vez só, né? Então, é até difícil saber por onde começar, né? Mas eu vou aproveitar o próprio empresário aí da reportagem que falou, será que vale quem já tem o contrato CLT vigente, os novos contratos? Vamos começar por aí? Para quem é que vale, né? Então, podemos começar. Realmente foram muitas mudanças e novas formas de prestação de serviços, inclusive, né? Como o teletrabalho, trabalho intermitente. Mas, em princípio, o entendimento é que a lei, sim, ela vai ter aplicação, inclusive para os trabalhos já em vigência. Então, os contratos antigos terão a aplicação da nova lei. Então, vale para todos. Vale para todos os empregados. Os empregados, sim. Perfeitamente, concordo com a doutora Fabíola, quer dizer, nisso nós estamos concordando plenamente. Porque, na verdade, existiram algumas alterações, mas existiram alterações na consolidação, na CLT. E a consolidação das leis dos trabalhos implica exatamente isso, alterações constantes. A CLT vem, desde 1943, sofrendo alterações rotineiras. É que, dessa vez, o número de alterações realmente foi muito grande. Daí o impacto e o número de dúvidas que todo mundo tem. Sim, sim. Agora, um outro ponto bastante importante é a questão ao acordo coletivo, né? Que se fala aí que o negociado vai valer mais do que a lei. O que isso significa? O que muda na prática, né, do que nós tínhamos até então? No direito do trabalho, nós temos a possibilidade da aplicação de normas convencionais, que são aqueles acordos coletivos de trabalho ou convenções coletivas de trabalho. A regra, antes da legislação, é que essas formas de negociação feitas com os sindicatos e as empresas ou entre sindicatos de categorias, né, profissional e econômica, empregados e empregadores, deveriam aumentar os direitos, beneficiar os trabalhadores. Agora, a ideia é que qualquer tipo de negociação, mesmo aquelas que não sejam benéficas ou mais benéficas do que a lei, poderão ocorrer, né, com algumas exceções. Então, nós temos, por isso, a possibilidade da prevalência do negociado sobre a lei. Aí vem a preocupação, não sei, né? Eu fico aqui pensando, mesmo que seja menos benéfica do que a lei, aí como é que vai se dar essa negociação, né? Como garantir que o empregado também seja ouvido nessa negociação? Essa é uma preocupação também? Esse ponto que você levanta é um ponto importantíssimo, que tem causado muitas dúvidas.
O sindicato ele não pode abrir mão de direito nenhum do trabalhador. O sindicato, numa negociação, ele funciona como uma espécie de ventríloco. Ele fala em nome dos trabalhadores. Somente se os trabalhadores decidirem por fazer uma negociação é que o sindicato estaria autorizado. E quando se fala em negociação, nós estamos falando exatamente disso. São concessões recíprocas e equivalentes. Não dá, mesmo que o sindicato queira, mesmo que ele insista em simplesmente abrir mão de direitos, renunciar de direitos. Isso continua sendo proibido. O que é possível é você fazer uma negociação, concessões recíprocas e equivalentes, onde o empregado ele pode perder numa ponta, mas obrigatoriamente ele ganha na outra. É negociação. Aí a gente, falando, já que vocês chamaram a atenção para a questão do sindicato, o imposto sindical, que é um outro ponto aí que pode deixar de ser obrigatório, né, o sindicato, mas como que será que vai perder força nesse sentido? O que vale a pena destacar quanto a isso? Então, é difícil prever, mas em princípio eu acredito que os sindicatos menores, eles devem começar a se unir aos sindicatos maiores. Nós temos na Justiça do Trabalho, na verdade no Direito do Trabalho, uma liberdade sindical que é relativa, porque existe determinação de representação dos trabalhadores por meio de uma categoria, ou seja, da categoria profissional que eles, de acordo com as atividades executadas, de acordo com a atividade principal da empresa. Então, como o sindicato não terá mais essa receita que era imposta a todos os trabalhadores, sendo sócios ou não, acredito que nós teremos uma união de sindicatos, num primeiro momento. Eu concordo, doutora Fabíola, nós vamos ter um fortalecimento dos sindicatos. Então, dizer, o sindicato perdeu receita, sim, alguns sindicatos de carimbo, alguns sindicatos que viviam disso, eles vão perder poder, nem poder, eles vão perder a autorização de falar em nome da categoria. Mas isso é importante, porque eles vão ter que se unir e a representatividade, a legitimidade aumenta, na medida em que eles terão que realmente dar uma satisfação. Então, o trabalhador não vai perder nada nesse sentido. Não, os sindicatos vão se fortalecer. Vão se fortalecer e vão representar melhor os trabalhadores. Olha, tem muitas dúvidas aqui das pessoas. A reportagem foi às ruas, né, perguntando assim, veio muita coisa, né? Tem uma dúvida que vem de Aracaju, no Sergipe. Vamos ver. Agora as férias terão que ser ainda, eu terei que gozar as férias em 30 dias, ou se vai poder dividir essas férias em 15, ou período de 10 dias, eu tenho essa dúvida. Sim, agora as férias poderão ser fracionadas em até 3 vezes, até 3 períodos. Mas o importante destacar é que quem escolhe, eu vi no início da reportagem a dúvida da trabalhadora, e agora, como é que vai fazer, mesmo que eu não queira? Quem escolhe é ela. Ela, a trabalhadora, que vai escolher se quer ou não fracionar. E vai fracionar até 3 períodos. É interessante que, pela legislação anterior, até podia ser fracionadas as férias, só que somente em 2 períodos. E quem, por exemplo, que tinha mais de 50 anos como eu, não estaria autorizado a fracionar. Hoje, essa informação é muito importante. É a pessoa que diz se quer ou não. Quer dizer, então, que se o patrão, o empregador, disser para a pessoa, eu quero dividir as suas férias, e a pessoa disser, não me interessa. Não, então, o empregador, ele determina a época em que o empregado vai tirar férias. Isso não muda. Não muda. Né? Continua da mesma forma. O que muda é a possibilidade de fracionamento. Então, se o empregador entender que para a empresa é conveniente que seja fracionado, aí ele vai depender da autorização, sim, do empregado. E também uma pergunta que no começo da reportagem a gente teve e o pagamento? Né? O pagamento será na época em que o empregado gozar as férias. Né? Outra questão também que é interessante de férias é que as férias não poderão ser concedidas 2 dias antes de um descanso semanal remunerado, então no final de semana, se o empregado gozar o descanso nessa época, ou 2 dias antes de feriados. Que mais de férias? Tem aquela questão também quando tem férias acumuladas, dá para vencer a segunda, isso muda alguma coisa? Não. Aí a pessoa tem que tirar antes de vencer a segunda? Não muda, continua garantido esse direito. Então, as mudanças é que realmente a gente fica na dúvida, porque, aliás, me causou estranheza quando os empresários disseram que 15% estão bem aptos com relação às informações. Eu achei um número gigante. Acho alto, né? Eu falei, achei alto. Nossa, eu pensei, 15% ninguém sabe nada. Então, você está achando que é mais gente ainda que não sabe. Dúvidas, Mas esse é um ponto importante. As férias, elas são tidas como um direito do trabalhador, um direito indisponível, um direito inegociável e continuam tal como. Né? É um aspecto de descanso, higienização para o trabalhador. Sim. Isso está
está devidamente mantido. Jornada de trabalho, o que vale destacar? O que mudou em relação ao que tínhamos até então? Então, com relação à jornada de trabalho, o que mudou basicamente é a possibilidade da negociação do chamado banco de horas. Então, existia já a possibilidade de negociação desse banco de horas, o empregado poderia negociar com o empregador, mas havia necessidade do sindicato. Agora, existem basicamente 3 formas de você negociar o período de trabalho num dia em excesso num determinado dia e o descanso no dia seguinte ou durante aquele período, ou durante um determinado período. Se a negociação for mensal, ela pode ser feita diretamente entre empregado e empregador e não precisa nem ser escrita. Se a negociação for semestral, então durante 6 meses o empregado trabalha mais durante 2 horas num dia e descansa nos outros dias, dentro do período de 6 meses, essa negociação pode ser também sem a presença do sindicato. E somente no caso da negociação anual é que haverá a obrigatoriedade da presença do sindicato. E um outro ponto importante dessas alterações foi a jornada 12 por 36. Também. Então é possível agora negociar, inclusive diretamente com o trabalhador, a jornada 12 por 36. Mas eu acho que é um perigo isso. Empresas que saírem negociando à torto e à direito esse tipo de jornada podem ter problemas depois, podem ter problemas inclusive com relação à fadiga do trabalhador. Na medida em que determinadas atividades, você trabalhar 12 horas seguidas, vão trazer problemas para o trabalhador. Vejam que, lembrando que a própria legislação fala que a jornada é de 8 horas, podendo ser prorrogada por mais 2, podendo chegar a 10. E aí abre uma outra exceção que é 12 por 36. Que é 12, exatamente. É não, realmente as pessoas não são preocupante. robôs também, né? Tem que ser levado em consideração isso, né? Agora, hoje é considerado também parte da jornada de trabalho, o período aí, o momento da alimentação, da higiene pessoal, isso muda alguma coisa? Tem um artigo interessante também que estabelece que o período em que o empregado, por conta dele, se ele tiver interesse em ficar na empresa ou sair um pouco mais tarde da empresa, desde que ele não esteja trabalhando, mas executando atividades próprias, como, por exemplo, lazer, estudo, ou mesmo aqui em São Paulo, né, é muito comum o rodízio. Então, o empregado ele chega mais cedo, mas ele aguarda, ele tem o interesse, é conveniente para ele. Então, ele tem o interesse em chegar mais cedo. Se ele não estiver trabalhando, aquele período não será considerado como jornada de trabalho. Se, por exemplo, tem uma manifestação, né, na Avenida Paulista, ele não consegue descer naquele horário, ele não consegue sair do trabalho naquele horário. Então, ele pode aguardar e nem por isso o empregador será obrigado a considerar aquele período como jornada extraordinária. Você sabe que, para mim, esse é um dos pontos mais importantes da reforma, não somente essa opção, mas principalmente porque o trabalhador ele vai ter que negociar com o empregador e colocar isso por escrito agora. Essa opção dele por escrito de modo prévio e começa a ter validade jurídica, coisa que antes ficava só no verbal e acabaria entrando na regra geral, que é exatamente o tempo de exposição e recebendo tudo como hora extra. É exatamente nessa hora que o negociado pode prevalecer, né? Especialmente quando existe a possibilidade de negociar empregado e empregador a questão da jornada, inclusive da forma do registro da jornada de trabalho, se vai ser um cartão de pontos, se vai ser um livro pontos, se vai ser por exceção. Então, você não marca todos os dias, mas marca apenas quando tem jornada extraordinária. Então, isso cada empresa vai determinar como vai ser feito. Não pode existe negociar. Mas vai colocar de modo prévio e expresso. E aquilo que você colocou, aquilo que você assinou, tem validade jurídica. Doutora Fabíola, citou a questão do rodízio, tá, mas a questão da alimentação, que é uma dúvida. A alimentação também. Né? Se ela é oferecida, por exemplo, pelo empregador. Então, ele oferece um café da manhã. Se ele não é obrigado a chegar, o período em que ele está lá desfrutando daquele café da manhã, né, não será considerado jornada de trabalho. E o almoço, por exemplo, que é dentro dele, mas ainda vai voltar para o almoço, não. O almoço é uma paralisação das atividades e ele não é computado na jornada. Que é outra mudança também que nós tivemos, né? Com a legislação passada, se o empregador não concedesse, no mínimo, 1 hora de intervalo para aqueles empregados que têm atividades superiores a 6 horas de trabalho por dia, ele seria obrigado a pagar mais 1 hora se ele tivesse concedido 45 minutos, por exemplo, e não 1 hora como deveria. Ele seria obrigado e condenado pela Justiça do Trabalho a pagar 1 hora integralmente.
Agora, com a nova legislação, ele só será obrigado a pagar a diferença. Então, o que faltar para completar o intervalo que é obrigatório. Mas nesse aspecto até tem um outro ponto bastante importante pelo seguinte. Antes da reforma era possível essa redução. Podia-se chegar até meia hora de redução. Porém, existiam 2 pressupostos para que isso acontecesse. Um seria um acordo coletivo de trabalho e outro uma autorização do Ministério do Trabalho. Hoje não precisa mais, hoje a negociação pode ser feita diretamente com o empregado. E aí surgem algumas dúvidas e eu já vi muita gente falando, olha, agora o trabalhador vai perder, na medida em que não tem mais a fiscalização do Ministério do Trabalho e nem do sindicato. Isso não é verdade, porque se houver algum descumprimento disso, se não for observado, ele continua valendo. Tem um artigo na CLT que não foi mudado, que eu acho maravilhoso, que é o artigo 9º da CLT, que diz que tudo que é feito para impedir ou desvirtuar direito é nulo de pleno direito. Então, se acontecer algum desvio, algum impedimento, a nulidade continua prevalecendo. Agora, vocês citaram aí várias questões que pode ser negociada aí entre patrão e empregado, mas é interessante que se faça algum termo, assine alguma coisa. Eu quero dizer assim, para que não haja, não foi bem isso que eu quis dizer, dos dois lados. Essa negociação, ela deve obrigatoriamente ser escrita. E por isso que é tão importante a assistência, inclusive, de um advogado que conheça a área, para que não sejam palavras ao vento, né? Para que fique claro, efetivamente, qual é a intenção das partes. Esse é um ponto importante. É a grande mudança da reforma. Tudo que agora você realmente assinar, negociar e colocar previamente começa a ter validade. A importância de um advogado verificando, analisando, é imprescindível. Só fazer uma pausinha aqui nessa conversa e a gente volta já. Já estamos de volta com o Panorama. Hoje falamos sobre o que muda com a reforma trabalhista que entra em vigor em novembro. Com a gente, a advogada Fabíola Marques, professora de Direito do Trabalho da PUC São Paulo, e o advogado Antônio Carlos Aguiar, diretor do Instituto Mundo do Trabalho. E as pessoas continuam aqui participando da nossa conversa. Deixa eu ver aqui. A Cibele Fiorotti, né? Aquela questão ali do negociado sobre as leis, ela pergunta o que pode ser negociado entre empregado e empregador com a reforma trabalhista. Não sei se é mais fácil a pergunta ao contrário, o que não pode ser negociado. Na verdade, o que está proibido de negociar são alguns direitos indisponíveis. Então, por exemplo, as férias. Não dá para abrir mão das férias. Fundo de garantia, não pode abrir mão do fundo de garantia. Pagamento de INSS. Alguns direitos indisponíveis não são possíveis. Outros, do dia a dia, sim, desde que haja aquela troca, aquela concessão recíproca equivalente e que o trabalhador não saia perdendo. Eu acho que um bom exemplo disso é do trabalhador que trabalha em turno ininterrupto de revezamento. Esse trabalhador, pela Constituição Federal, tem o direito de trabalhar 6 horas. Por força de acordo coletivo de trabalho, ele pode trabalhar 8. Mas ele trabalha 8, ele não pode abrir mão de 2 horas. Ele tem que ganhar alguma coisa em troca. Sim. Um adicional de turno, prorrogação de dias de folga e assim por diante. Sempre uma troca, sempre um benefício indireto ou que faça a troca desse benefício que ele está perdendo. Assim como a carteira de trabalho, o registro na carteira, o seguro-desemprego, né? Ou mesmo o 13º salário com relação aos valores. Né? Agora, você pode, por exemplo, negociar o pagamento. Ao invés de pagar o 13º salário no final do ano, você poderia pagar em tese, se houver negociação, mensalmente. Que mais aqui? Tem muita coisa. O Ed Cipó, ele fala o seguinte, né? Ele pergunta, e quando o empregador não precisar dos serviços da pessoa, ele pode não remunerá-lo naquele dia? Não. Continua valendo. Talvez ele tenha dúvida com relação a uma nova figura, que é o trabalho intermitente. Pois é, tem essa questão aí que é uma novidade também, o trabalho intermitente. Vamos approveitar para esclarecer o que isso significa. O trabalho então, mas esse é um ponto importante. O trabalho intermitente, gera dúvida, sim, né? Mas é uma grande novidade. E essa novidade implica uma contratação diferenciada. O trabalhador intermitente é quando houver uma situação excepcional, o empregador vai poder contratá-lo previamente. Olha, todas as vezes que eu tiver uma situação excepcional, eu vou te chamá-lo. E ele vai receber somente por esse trabalho ou durante esse período que ele trabalhou. Trabalhou 2 horas, recebe proporcionalmente pelas 2 horas. 13º proporcional, férias proporcionais, assim tudo por esse período. Mas isso não quer dizer que isso se aplique para quem tem um contrato normal. Isso não muda absolutamente nada para quem tem um contrato normal. É só para novas contratações e específicas. E mesmo assim, se houver algum tipo de fraude nesse intermitente, cai na regra geral. Porque ela é uma exceção e tem que ser rigorosamente observada a exceção.
É um contrato muito diferente, é uma novidade aqui no Brasil, já existe em vários países da Europa, ele é chamado de contrato zero, onde o empregado ele tem registro na carteira de trabalho, ele tem direito a fundo de garantia, ele tem direito aos benefícios da Previdência, mas ele não tem a garantia... O plano de saúde não entra aí, doutora Fabiola. Então, não tem previsão legal. Porém, se ele estiver numa empresa em que concede o plano de saúde, muito provavelmente ele terá, salvo se houver uma negociação em sentido contrário. Mas, em princípio, ele tem todos os direitos. O que ele não tem é a garantia de que vai trabalhar todos os dias, 8 horas por dia, e vai receber um salário no final do mês. Ele pode ser chamado 2 dias num mês e no outro mês não ser chamado. Nem por isso ele deixa de ser empregado. Então, ele é convocado ao trabalho, a empresa o chama com uma antecedência mínima de 3 dias, ele pode se recusar. Exatamente, isso que eu ia dizer, porque a pessoa, nesse sentido, vai precisar ter um outro. Então, ele pode, vamos dizer assim... recusar. Não, mas ter esse tipo de contrato com várias empresas. Várias empresas. Ele pode ter vários contratos de trabalho intermitentes. Vamos chamar mais uma pergunta? Como é que fica a licença maternidade, tanto para mulher quanto para homem? Aqui nós não tivemos alteração. A licença maternidade ela continua sendo devida e obrigatória tanto para a mulher de 120 dias ou de 180, no caso da empresa cidadã, como para os homens. A licença paternidade. A licença paternidade de 5 dias. Poderia ter tido até um acréscimo, um aumento, uma divisão melhor, como acontece em países da Europa, mas infelizmente não chegamos nisso. Tem pergunta chegando aqui pelo Twitter, também tem a ver com a questão das gestantes, né? O William Germano, ele pergunta, e referente a gestantes trabalharem em locais insalubres, quem decide é o médico da empresa? Esse eu acho é um problema sério da reforma que não deve continuar. Isso deve cair, inclusive, pelas decisões judiciais. Essa questão de ambiente insalubre, somente quem pode dizer é um técnico, não é nem o médico da empresa. Quem define legalmente é um técnico, é um engenheiro, dizendo se a atividade é insalubre em grau mínimo, grau médio e grau máximo, né? O que o médico pode fazer e deve fazer e vai fazer é recomendar o não trabalho em qualquer ou quaisquer condições insalubres para gestante. São tantas as questões, né? Mas tem, paralelo a isso também aconteceu aí a reforma, mais a lei de terceirização, que também traz muitas dúvidas. Quero aproveitar a presença de vocês aqui para isso também. O empregador ele pode demitir um funcionário CLT e contratá-lo como terceirizado? Então, a lei de terceirização, né, que surgiu agora no começo do ano, já vai sofrer reformas com a reforma trabalhista. Então, o que mudou basicamente é que hoje a terceirização, a partir da reforma, ela pode ocorrer em qualquer tipo de atividade da empresa. Então, mesmo na atividade principal, eu vou poder, como empregador, terceirizar todas as minhas atividades. Né? Agora, a legislação nova, ela estabelece um período de quarentena. Né? Então, quando o empregado, ele já presta serviços para a empresa, ele não poderá ser contratado como empregado terceirizado ou sócio de uma PJ, né, no período aí de 18 meses. Então, entre a entrada em vigor da empresa, né, e na verdade, entre a dispensa do empregado e a nova contratação dele como terceiro, deve existir um intervalo de 18 meses obrigatoriamente. E a questão dos benefícios, doutor Antônio Carlos, de quem é CLT e terceirizado? O terceirizado, ele é um empregado também. Então, ele tem os mesmos benefícios do que o outro trabalhador também que seja empregado. Quando você falou do plano de saúde para o intermitente, o plano de saúde, por exemplo, não é uma obrigação legal. A empresa não é obrigada a plano de saúde. Né? Então, nesses casos, eu vou verificar exatamente qual ou quais os direitos que o trabalhador tem, direitos coletivos por acordo sindical ou o que for negociado com a empresa diretamente. Uma outra questão que vai mudar bastante também é os processos na Justiça do Trabalho. O que vale a pena chamar a atenção das pessoas? Eu acho que o que é mais importante aqui é a dificuldade de acesso ao judiciário, que isso, sem dúvida nenhuma, a lei trouxe mudanças expressivas. Em especial com relação à gratuidade do processo, né, os beneficiários da chamada justiça gratuita, que vão ter que demonstrar efetivamente que são beneficiários da justiça gratuita e, mesmo sendo beneficiários da justiça gratuita, serão
condenados ao pagamento de perícia, se houver, se ele não conseguir comprovar que o local, por exemplo, é insalubre, perigoso ou que sofreu algum tipo de prejuízo à saúde, e também o pagamento dos honorários de sucumbência, que a gente chama, que é também uma nova criação, onde os advogados das partes terão o direito de receber de 5% a 15% sobre o valor da condenação ou sobre o valor da causa, né, se quem ingressou com a reclamação trabalhista não conseguir comprovar aquele direito. Então, o empregado pleiteou horas extras. Ele estimou um valor de R$50 mil. Né? Se, eventualmente, ele não ganhar, ele será obrigado a pagar de 5% a 15% para advogado da parte contrária, mesmo perdendo beneficiário da justiça mudou gratuita. Bastante, porque antes não era assim, né? Então, quer dizer, a pessoa já entra com o processo, mesmo perdendo, ele vai ter que arcar com esses custos. Eu concordo discordando da doutora Fabíola. Na verdade é isso, o acesso vai ficar realmente mais limitado, mas porém vai evitar abusos. Nós tínhamos muito abuso, muitas reclamações que tinham pedidos de A a Z e pediam-se, mesmo sabendo que não tinham direito, você tinha pedidos... hoje não, hoje se pedir de A a Z e se você ganhar o processo, você vai ganhar... inclusive no horário de sucumbência da outra parte por aquilo que você ganhou. Mas aquilo que você perdeu e pediu de modo abusivo, também vai perder e vai pagar os honorários da outra parte. Sim. E essa questão, principalmente de custas, muita gente também se dizia pessoa pobre para efeitos de lei para não pagar as custas. E tinham condições de pagar. Hoje não. Hoje vai ter que efetivamente demonstrar. Tem um minutinho final, aí onde as pessoas podem buscar mais informações, né? Especialmente o trabalhador, porque geralmente as empresas contam já com a equipe de advogados que pode assessorá-los nesse sentido, né? Eu acho que além da assistir à cultura, eles devem procurar os seus sindicatos. Os seus sindicatos estão preparados para isso. Os sindicatos têm feito cursos, inclusive, né, para os associados. Acho que é importante tomar conhecimento, ler a legislação, ficar atento na mídia. Eu acho que... E alguma coisa ainda pode mudar daqui até... A gente não sabe. A gente não sabe. A gente não sabe, mas pode. Vamos já combinar um novo encontro, então, lá em novembro, né, quando começar a vigorar aí a nova lei. Obrigada por essas informações tão importantes e até uma próxima. Então. Até uma próxima. Eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui. Obrigada. Obrigada pela sua companhia, pela sua participação e até amanhã. É muito rápido.